estou vendo alguém com o boné do MST chegando. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Gente, eu queria começar agradecendo a presença de todos, de todas e de todes aqui em mais uma Casa TPM. A TPM nasceu há 18 anos, num mundo muito diferente do que é hoje. Parece bizarro dizer isso, mas era um mundo ainda mais estranho do que ele é hoje. A gente está passando por um momento bastante sombrio, mas as coisas, eu quero acreditar que estejam indo por um lugar melhor, apesar das trevas atuais e temporárias. Quando a TPM nasceu, ninguém falava em discurso da potência do feminino, não se falava nisso. E ainda assim foram dois homens, o Paulo Lima e o Carlos Salles, que de alguma maneira, bastante feminina, intuíram que uma revista como a TPM era necessária. E aí o mundo correu e muitas outras revistas, muitas outras publicações e muitas outras mídias, a sociedade de uma maneira geral, entendeu que esse assunto ele é inegociável, que a gente precisa começar a falar, sim, de quebra de preconceitos, de quebra de padrão. E hoje a TPM tenta adiantar mais uma vez esse debate, né? Eu acho muito importante que a gente faça esses eventos para que a gente se veja, para que a gente se toque, para que a gente converse, para que a gente se olhe. Em tempos de mídia social, em tempos de afeto, que a gente movimenta afetos como o ódio, o medo e a raiva, é muito importante que a gente esteja aqui para movimentar outros afetos. O amor, o carinho, a gentileza, que é o que a gente faz aqui, né? Então, a TPM, tentando adiantar esse debate mais uma vez, ela está numa fase de fazer mais perguntas do que tentar respostas. Até porque, se a gente está tentando dialogar, qualquer bom diálogo começa com uma pergunta sincera. Então, a gente quer entender quem a gente é de verdade, que sociedade a gente quer, o que a gente vai ser daqui a 20 anos, onde a gente vai estar daqui a 20 anos. São perguntas que a gente vai fazer esse fim de semana inteiro. A gente não pretende encontrar resposta, a gente pretende mesmo, a partir de perguntas sinceras, debater e chegar num lugar talvez de mais significado para todo mundo aqui. A gente queria dedicar essa casa TPM à Amazônia, aos seres que vivem na Amazônia, às populações originárias que vivem na Amazônia, às árvores, ao espírito da floresta, que a gente consiga encontrar um lugar de um caminho melhor, que a floresta seja soberana e que a gente entenda finalmente o que dizem as aldeias, a voz que vem das aldeias. Eu queria agora abrir a primeira mesa aqui de debates. A gente vai falar sobre quem quer fazer sucesso. O que é, afinal, sucesso? Para isso, eu vou chamar a Cristiane Silva Pinto. Ela é fundadora do Afro Googlers e recrutadora do Google Brasil, e a atriz Marjorie Stiano. Todo mundo tem água? Ok. Então, a gente vai bater um papo aqui, tentar entender o que é sucesso para cada uma de nós, né? Quem quer fazer sucesso e o que é, afinal, sucesso. E eu queria começar perguntando, para quem quiser responder, na verdade, a partir de se a gente faz parte de uma sociedade que tem a competição como reguladora de todas as relações, a gente faz parte de uma sociedade que muito rapidamente se divide entre perdedores e vencedores, fracassados e bem-sucedidos. Como é que a gente pode, a partir desse cenário tão hostil, tentar fazer uma sociedade que talvez se defina não por essas coisas, mas pela colaboração? Bom, obrigada, Mili. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Que honra estar aqui abrindo o primeiro painel da Casa TPM, esse evento que eu admiro muito. Obrigada, TPM, pelo convite. E eu acho, Mili, que uma coisa que a gente sempre esquece é de olhar para trás e ver como os parâmetros, os critérios do que é sucesso foram criados, né? Então, já está tão arraigado na nossa sociedade que a gente esquece que todos os livros que a gente lê na escola, praticamente todos, né, foram escritos por homens brancos, heterossexuais, de uma região
bem específica, o que a gente tem como padrão de beleza, o que a gente tem como padrão do que é a cultura culta, digamos assim, né? Mas o que é realmente considerado cultura, tudo isso foi criado por um conjunto bem específico de pessoas, pelo menos como a gente consome e pelos valores pelos quais a gente vive aqui na sociedade também brasileira e ocidental, né? De maneira geral. Então, quando a gente fala sobre o que é sucesso, a gente também está seguindo esses mesmos parâmetros, desses mesmos homens, raça, a mesma idade, né? Então, muita coisa fica de fora. E principalmente, como você mesma falou, a colaboração, a não competitividade, o construir juntos e não eu ter sucesso querer dizer ser mais do que você, né? Hoje em dia a nossa sociedade está muito baseada nisso. Você ter sucesso quer dizer que você é melhor ou mais, ou tem mais coisas materiais do que alguém. Você tem uma base de comparação. E tudo isso está fundado nesses conceitos bastante já ultrapassados, algumas de nós sabemos, mas infelizmente ainda é a máquina que move o mundo, né? Eu também queria agradecer o convite. Boa tarde a todos. Eu espero poder contribuir com o meu ponto de vista. Eu costumo ser um pouco prolixa, eu vou abrindo as minhas janelinhas, e quando eu não fechar, aliás, quando eu me perder, quando eu entender que eu não lembro qual era a pergunta inicial, eu vou falar Mili? Ou Cris? Tá? Combinado? A gente se ajuda. Mili? A pergunta era sucesso, a ideia de sucesso e comparação. Como a gente constrói uma sociedade mais colaborativa e menos competitiva se a competição é o que determina vencedores e perdedores? Existe um caminho? Eu acho que a ideia do que é personalizado, né, do que é próprio, do que é para você, essa conexão com você, com aquilo que te faz feliz, com aquilo que te faz crescer, com o que é que te motiva, já acaba com essa ideia de, ao meu ver, acaba com essa ideia de competição, né? Porque aí cada um vai sentir, vai querer de uma determinada forma muito única. Então, você não está competindo, né? Você tem que ver o que está mais de acordo com aquele que quer receber, né? Sucesso era... Acho que foi o João Gilberto falou que sucesso era conseguir fazer com que o interessado fosse bem informado, né? Que você conseguisse passar a informação que aquela pessoa deseja, né? Então, eu acho que a competição parte desse princípio passado, que é de duas coisas iguais, exatamente iguais, que vão ser recebidas que o receptor espera exatamente o igual. Então, aí parte o melhor ou o pior, né? Eu acho que hoje vem do que é mais adequado. O que é mais adequado para mim, o que me interessa mais, o que me interessa menos. Eu concordo com essa visão de vocês. Eu acho, inclusive, que quando você fala, assim, todo o nosso conhecimento foi formado a partir de uma produção de conhecimento muito específica. A do homem branco, hétero, nem vou falar heterossexual, porque muitos não são, embora pretendam ser, mas assim, heteronormativos, né? Então, é muito difícil você se desconstruir. Eu acho que estamos todas e todos passando por um processo de desconstrução, né? Eu fico me perguntando como eu seria uma pessoa diferente se na escola tivessem me ensinado que o Brasil foi invadido, o Brasil não foi descoberto. Os índios já estavam aqui, a população indígena já estava aqui. Como eu teria sido diferente, né? Que tipo de respeito eu teria tido pela população negra, se tivessem me contado que antes da escravidão, eles eram reis e rainhas na África. A história dos negros e das negras do Brasil não começou com a escravidão. Então, tem uma série de histórias que a gente precisa recontar. E uma série de conceitos que a gente precisa redefinir, como sucesso, por exemplo. Então, eu queria perguntar para cada um de vocês, o que é sucesso? A nível pessoal mesmo, o que é sucesso para vocês? É muito pessoal mesmo, né? Essa pergunta. Hoje, com algumas experiências que eu tenho, para mim, sucesso é saber que eu estou indo na direção do que eu acredito,
dos meus valores, do meu propósito, de construir esse mundo que eu acredito ser melhor para mim e para todos, o legado que eu estou deixando, é saber que eu estou tomando decisões que continuam me levando nessa direção, independente da velocidade, né? Quando você está no mundo corporativo ou, né, vivendo que a nossa sociedade tem, como a gente estava acabando de discutir, você acha que você tem que estar sempre crescendo, né? Sempre sendo promovido, sempre ganhando mais, sempre arranjando um melhor emprego, sempre num melhor relacionamento, numa melhor casa e bababá. E muito em torno de bens materiais, muito em torno de aparências, muito em torno desses valores conservadores do que é uma família, né, de bem e tudo mais. E hoje eu vejo que, independente de se eu caí, se eu fui demitida, se eu, enfim, fiquei doente, precisei parar de trabalhar, ou isso ou aquilo, ou se terminou meu relacionamento, enfim, independente das mudanças, que mudança é inerente à vida, né, faz parte, a essência da vida é mudar, independente disso, para mim sucesso é saber que eu continuo indo na direção que eu acredito, né, que as escolhas que eu estou fazendo, que os nãos que eu estou dizendo, às vezes oportunidades aparecem que você se sente quase um fracassado mesmo, como a gente vai discutir aqui, um perdedor de falar, não vou. Mas não tem a ver com você, não tem a ver com a sua essência, não tem a ver com essa visão de mundo que você acredita. Então, eu acredito num mundo em que, se eu tenho alguns privilégios e algumas oportunidades, eu quero usá-los para também criar pontes e dar essas oportunidades e dar acessos, enfim, a outras pessoas. Então, para mim, ver que eu estou indo nessa direção, ver que eu estou mudando a vida de alguém, ver que eu estou mudando o mundo, a minha maneira, todo dia um pouquinho, quer dizer sucesso. Eu tenho me voltado muito para a ideia do que é saúde, né? E eu acho que eu partiria desse princípio, assim, eu acho que saúde, de uma maneira ampla, né? Você ter relações saudáveis, você ter... não existe uma pessoa infeliz saudável, né? Eu acho que o sucesso tem relação para mim com o que é saudável, com aquilo que se constrói de uma maneira que edifica, né? Que eu acho que tem que ter como base a sua saúde, mental, saúde física, saúde. Eu acho isso também muito importante, porque são coisas que normalmente a gente tende a negligenciar a saúde em nome do pretenso sucesso, por exemplo, de se dar bem numa carreira, né? Então, eu acho que também passa por autoconhecimento, talvez, né? Você ter a capacidade de parar e se olhar e entender quem você é e o que você precisa. Mas aí a gente talvez entre num conceito assim, o que seria uma sociedade de sucesso? Porque o que acontece é que nessa nossa sociedade de hoje, a vasta maioria da população não tem tempo para parar, pensar, se olhar, entender quem é, né? Porque a gente... principalmente, se a gente fizer um recorte de classe, tem pessoas que passam o dia 3 horas em transporte público, 8 horas trabalhando, volta para casa, tem uma quantidade de trabalho que é feita dentro do lar também. Então, para a gente chegar numa sociedade de sucesso, talvez a gente tenha que falar de uma outra coisa, que é esse trabalho invisível que a mulher faz dentro de casa, né? Porque ainda é um trabalho que é associado ao feminino. Durante muito tempo, uma boa mulher era uma boa dona de casa. E é um trabalho que a gente não reconhece como trabalho. A gente mesmo, eu precisei de muita desconstrução para entender que, por exemplo, enquanto eu estava crescendo, minha mãe estava criando 4 filhos. Meu pai trabalhava em casa produzindo capital e minha mãe produzia seres humanos. O meu pai morreu, não deixou nada para minha mãe. Minha mãe hoje depende dos 4 filhos. Que é uma situação de dependência. Toda situação de dependência carrega alguma humilhação com ela, né? E outro dia eu tentei explicar para minha mãe, que se diz antifeminista, e eu tentei explicar para ela que, se a gente vivesse numa sociedade minimamente justa, ela teria hoje um dinheiro para receber, uma aposentadoria, e não precisaria depender dos filhos para viver. E ela achou interessantíssimo, eu acho que até ela está mudando um pouquinho, e talvez se tornando uma feminista, mas isso aos 82 anos. Então a gente precisa falar disso, né? Do trabalho que é feito dentro de um lar. É trabalho, gera riqueza, porque enquanto tem alguém dentro de um lar trabalhando, tem alguém fora de um lar também trabalhando, né? E é interessante você comentar isso, Mili, porque existem estudos que provam que hoje, mesmo com o homem participando mais das tarefas da casa, existe ainda uma carga de trabalho mental
que é muito maior da mulher em relação às tarefas de casa, por exemplo. Eu tenho que passar com antecedência no mercado para comprar isso, isso, aquilo que eu vou cozinhar para a semana, né? O homem ele pode até ajudar a cozinhar, ele pode fazer as tarefas e tudo mais, mas ele se preocupa menos com as tarefas de casa do que a mulher. Então, ainda assim, até hoje, ainda a gente sabe que é dividido, não metade nas casas, mas ainda assim, quando é dividido, a mulher se preocupa muito mais com essas funções e com essas tarefas, porque, enfim, ela sempre foi ensinada, né, que, como você falou, ser uma boa mulher é também cuidar bem da sua casa, da sua família, né? A sua casa tem que estar organizada, não pode estar faltando coisa na geladeira, a cama tem que estar feita, a roupa tem que estar cheirosa, e por aí vai. Então a mulher ela se planeja com antecedência, né, para passar no mercado, para passar não sei aonde, para deixar o dinheiro de não sei quem e tudo mais. Então é uma carga mental que até hoje é provado que continua em cima das mulheres. E isso, obviamente, traz muito mais o desgaste, o burnout. Isso complica muito mais a sua saúde, como a gente estava falando, do que simplesmente levantar, ir lá para o seu trabalho, se a sua prioridade é a sua carreira, ir lá e fazer o que você tem que fazer. Porque não, você tem também toda essa carga que vem com você. E eu acho muito engraçado também como eu já sou uma geração, por exemplo, que foi criada de uma forma um pouco diferente, porque a minha mãe, ela sim é uma pessoa que também parou de trabalhar para cuidar dos filhos, né? A gente está falando de sucesso e aqui eu não consigo pensar em falar de onde eu estou hoje sem falar da história dos meus pais, da história da minha mãe e do meu pai, para eu ter conseguido chegar onde eu estou. E o meu pai também, ele continuou lá trabalhando e a minha mãe parou de trabalhar para ficar em casa. E ela sempre falou para mim, sempre, enquanto eu estava crescendo, que era assim, não dependa de homem nenhum. Você tem que estudar mesmo e você tem que trabalhar para você não depender de homem nenhum igual eu dependo. Né? E aí eu falo até assim, no meu relacionamento hoje em dia, eu falo, eu fiquei ferrada da cabeça por causa disso, porque eu sou muito independente hoje na minha vida, porque foram anos da minha mãe martelando, isso não depende de ninguém mesmo, não depende de ninguém mesmo, nossa, eu tenho que ficar pedindo dinheiro para o seu pai, para isso e para aquilo, para fazer a compra da semana, mas também para comprar a minha blusinha, ou isso, para fazer coisas para mim, para cortar o meu cabelo, e a ladainha, né? E segue a ladainha, vai limpando a casa, e vai falando, e você tá assim, tá bom, mãe? E ela tá lá falando. E aquilo, depois, né, de 20 anos, realmente fica dentro de você, você percebe. E aí eu vejo como eu já tenho esse outro valor, de eu quero realmente não depender de ninguém, ser muito, muito, muito independente e acabar até sendo um pouco individualista nessa construção, né? Então, meus parceiros acabam sofrendo, meu parceiro atual, ele sofre, porque eu sou assim... Quando você foi ver, eu já fui, já tá lá na frente e tal. Que não é mais essa coisa da casa. Então, não tenho tempo, mas eu me preocupo e fico triste. Tipo, se alguém vai em casa, por exemplo, você já abre a porta falando assim, ai, desculpa que tá bagunçado. E nem tá bagunçado, você faz 1000 coisas do dia inteiro, a semana toda. Sua casa tá ótima para quem não tem tempo de nada. E aí você tá assim, não, desculpa. Então, assim, ainda é difícil lidar com isso, mas também... vai mudando, né? A gente já vê de geração em geração isso mudando, mas infelizmente a mulher dona de casa e o próprio homem agora, quando ele quer ser dono de casa, existe toda uma carga e um preconceito em cima disso, né? Eu acho que a gente está num tempo... Acho que antigamente tinha muito mais uma relação do ou isso ou aquilo, né? E hoje a gente está muito mais isso e aquilo, né? Então, assim, acho que construir os filhos, né, educar, a educação é um trabalho lindo e os homens abdicavam disso também. Alguns conscientemente, outros nem tinham essa consciência, essa dimensão de como era lindo esse projeto que quem estava liderando era a mulher, né? Então, acho que hoje em dia esse conceito do e, né, também, de não necessariamente explorar os seus talentos em uma única vertente, né, sobre um único ponto, é o que está ampliando, diversificando as maneiras de
de você crescer, se construir, se potencializar, né? E as mulheres hoje, além de criar os filhos, os homens também estão se interessando por esse projeto, por criar os filhos, né? Então isso tudo está sendo muito mais difundido, muito mais reconhecido, né? Isso eu acho importantíssimo, porque durante muito tempo a gente tendeu a achar que o feminismo era uma luta das mulheres contra os homens. E o feminismo, na verdade, é uma luta de todos contra um certo sistema de opressão, né? Eu acho que foi o Desmond Tutu, o bispo sul-africano, que é prêmio Nobel da Paz, que disse uma vez para um opressor dele, um homem branco, ele falou alguma coisa assim: quando a minha luta der certo, você também vai estar livre. Porque é isso, tem dentro do opressor uma prisão. Você é prisioneiro dos seus ódios, você é prisioneiro do seu comportamento. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? E eu fiquei muito... quando a gente estava conversando um pouquinho antes de vir para cá, um pouquinho sobre o que é que a gente ia falar ou não, e eu fiquei muito surpresa, talvez um pouco, não surpresa, mas assim, talvez um tiquinho decepcionada, que a maioria, a grande maioria é de mulheres, né? São mulheres que estão mais aqui interessadas. Mas os temas são muito femininos. Mas o feminino deveria ser de grande interesse masculino, porque você conhecer um pouco mais sobre o universo da mulher, que é com quem você vai interagir muito, somos maioria. No mundo, posso dizer, não tenho estatísticas, mas eu acredito, eu vejo muita mulher por aí. No Brasil, a mulher é maioria. Eu acho que seria de grande valia que os homens entendessem um pouco mais, estivessem aqui. É isso mesmo, até porque a gente não está falando de biologia, a gente está falando de cultura. O que a gente chama de feminino são características atribuídas ao feminino. Todo mundo pode ter essas características, assim como características atribuídas ao masculino também podem fazer parte de todo mundo. Durante muito tempo, o feminismo foi o feminismo liberal, que era para colocar uma mulher como CEO de uma empresa, e ela ficava ali pelo livre direito de oprimir, assim como um homem oprimia. E aí a gente finalmente entendeu que não é bem assim, né? E também não é que a gente veio equipada com o chip de sabe fazer supermercado, sabe trocar a fralda da criança. É cultural, né? Então é uma desconstrução de todos. E assim como a gente vê que tem mais mulheres, a gente vê também que tem mais mulheres brancas, né? Então eu queria perguntar também se numa sociedade disso, para a gente chegar numa sociedade de sucesso, qual é o papel, para você essa pergunta, qual é o papel da mulher branca na luta antirracismo? Legal, Milha, essa pergunta. Vou até voltar um pouquinho, se eu esquecer, você me cobra, você me traz de volta, mas porque você estava falando do feminismo que por um tempo foi visto como anti-homem, né? E isso acontece muito na discussão sobre o racismo também. As pessoas, elas tendem a individualizar e esquecerem, ou então é mais cômodo também, né? Esquecer ou fingir que não sabe, que é uma questão estrutural. Então, que nem a gente estava falando agora, gostaria de mais homens acompanhando e se interessando por esse tema, porque sim, a gente precisa deles, infelizmente, nessa conversa com a gente, não adianta. Porque o poder está concentrado nas mãos de quem? Né? Eu sou bem prática em relação a isso, principalmente no movimento negro. Assim, me perguntam, mas aí, você tem paciência de explicar, de escutar um super comentário racista e ainda assim parar para ensinar a pessoa, escutar? Eu falo, cara, se eu ficar conversando só com os negros, que é a minha prioridade, mas infelizmente a gente sim vai se educar e tudo mais, mas onde está concentrado o poder, nas mãos de quem está concentrado o poder, essas pessoas não estão mudando de mentalidade e, infelizmente, a gente precisa delas na conversa. Então, o homem é um movimento mais novo. Hoje a gente tem visto de uns 2 anos para cá surgirem mais rodas sobre masculinidade tóxica, por exemplo. Então, esse ponto que a Marjorie trouxe, de o homem poder sim ficar em casa cuidando dos filhos, dele querer sim criar esse laço, né, com o bebê, com a criança, de sim dividir, né, não ajudar, como a gente fala em casa, mas sim dividir proporcionalmente, de forma justa, as tarefas de casa. Então, do mesmo jeito como a gente precisa desse homem, também, até lutando por direitos como aumentar o tempo de licença paternidade, né? Porque se a gente aumenta o tempo de licença paternidade, a empresa ela não pode mais falar, mas a mãe ela vai ficar tanto tempo fora e o homem não.
eu quero homem, né? Então, se o homem também começa a entender que ele precisa lutar por isso, a gente vai equalizando. E a mesma questão com os brancos, né? Então, sair desse lugar dessa zona de conforto, de olhar só para o próprio umbigo, para o individualismo e falar, mas eu não sou racista. Não, mas eu acho isso um absurdo. Não, mas... Então, tem um conceito que a gente fala muito hoje, que é assim, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E o papel da mulher branca nisso é olhar para si e falar como pode ser o meu jeito de ser antirracista. Né? Quando a gente está discutindo feminismo, que feminismo é esse? Que perspectiva é essa? Ele é um feminismo interseccional? Ele está levando raça, classe em consideração? Ele está levando orientação sexual em consideração? Né? Então, é uma coisa que as mulheres muitas vezes não param para pensar. Quando a gente fala, a mulher entrou no mercado e começou a trabalhar em tal ano. Gente, a mulher negra já estava trabalhando porque ela não tinha opção. É uma questão de sobrevivência, né? Então, ainda assim, quem mais sofre feminicídio? Se a gente vê todos os números, a mulher negra, ela sempre está na base, ela sempre está a mais ferrada mesmo, falando o português bem claro, né? Elas são as maiores chefes de família. A maioria das mulheres negras também são responsáveis por serem as chefes das suas famílias, dos seus núcleos familiares. Então, que a mulher branca, para começar, precisa começar a se educar sobre essas outras perspectivas e parar de achar que só a sua experiência como mulher, que sim, já é um grupo minorizado, né? A gente, sim, sofre muitas coisas em comum como mulher e tem muitas coisas boas também, lindas, maravilhosas como mulher, mas entender que raça e classe, principalmente, são coisas que impactam muito nessa experiência. E, às vezes, a gente falando como mulher, não, mas eu como mulher sei que isso, aquilo. Tá, mas quem que eu estou invisibilizando, né, nessa fala? E a mulher branca hoje ela tem construído muito pontes para a mulher negra, porque ela se relaciona com o homem branco pela raça e ela se relaciona com a mulher negra pelo gênero. Né? Então, ela acaba realmente sendo um elo. Elas acessaram primeiro esses lugares, por exemplo, indo para um lado mais corporativo, de carreira, mais esse lado de CEO, né, de diretora. As mulheres brancas começaram a acessar primeiro, por mais que essa primeira geração que veio a ocupar esses cargos executivos, como a Mili falou, reproduz, né, muito do que foi ensinado, né, de como o machismo, vai ter que gritar, vai ter que ser escrota mesmo com os funcionários, porque só assim que ganha respeito, né? Tem que não sei o quê. Mas essa geração teve sim a sua importância e vai abrindo as portas, né? E vai puxando os próximos, aquilo que a gente estava falando do famoso uma levanta a outra. Então, essa mulher branca, ela tem que entender que sim, ela também tem a responsabilidade dela nisso, que a gente não está apontando dedos, que não é uma questão individual, que é uma questão estrutural, né? Que é uma questão sistêmica. Eu sei que a gente vai entrar em meritocracia, por isso eu nem vou me estender nisso agora, vou guardar para esse ponto, mas é isso, se educar, entender essas outras perspectivas, entender quando a gente fala assim, não, mas a minha experiência como mulher talvez não seja igual para todas as mulheres, né? A mulher branca, algumas dos adjetivos ligados à feminilidade da mulher branca é de frágil, é de ser cuidada, né? De ser protegida, né? Que sim traz um monte de coisas ruins também para essa mulher que vai ser super protegida, que vai ter que ficar em casa. Protegida de quem, né? Exato. De homem pelo homem, né? Ele acha que... Mas ele a mulher tem que negra... proteger a mulher é de um outro homem, né? Dos outros homens, dos outros lobos maus. Ninguém tinha que se proteger de nada. De ninguém. E aí, ao contrário, a mulher negra, ela é vista como a forte, a guerreira, né? A batalhadora. O sofrimento dela é super idealizado. A que aguenta tudo, porque estatísticas mostram que uma mulher negra recebe menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas, né? Isso, até isso. As mulheres negras sofrem... O sistema de saúde escolhe dar menos anestesia para a mulher negra porque ela aguenta mais, então deixa ela sofrer mais dor mesmo. Então, assim, é tanta coisa. É sério, gente. Estou vendo algumas carinhas aí chocadas. E isso com os negros no geral também, em cirurgias, era dado menos anestesia para as pessoas negras porque existia essa ideia de que se aguentava era mais tolerante à dor, o negro, né? Então, também
enquanto a mulher branca, como eu estava falando, é a frágil, precisa protegida e tudo mais, a mulher negra é a guerreira, é a que é forte, ela aguenta, ela batalha. Isso também de uma forma romantizada que também traz muitos problemas. Quem é que está cuidando dessa mulher negra? Quem é que está dando carinho também? Né? A gente fala muito da solidão da mulher negra. Quem é que também está olhando por ela, tendo esse merecido momento de descanso, de saúde mental? Então, eu diria isso. Hoje, a mulher branca pode ajudar muito, se educando sobre lugar de fala, sobre lugar de escuta, lendo mais autoras negras, né? Se interessando mais pelas youtubers negras. Um exemplo bem de dia a dia, assim. Quando você assiste um vídeo de maquiagem, quando você assiste um vídeo de comida, quando você assiste um vídeo de comédia, provavelmente vocês vão estar consumindo conteúdo de pessoas brancas. Gente, a pessoa negra também fala com a pessoa branca, assim como a branca, eu assisto o vídeo dos brancos, né? E não existe esse interesse, não existe essa busca, não existe esse sair da zona de conforto. E quando quer sair, entre aspas, falar, mas eu tenho medo de falar alguma coisa errada, eu tenho medo porque não é meu lugar de fala. Calma, lugar de fala é importante, lugar de escuta é importante, mas sem usar isso de muleta para não se arriscar, né? Para não contribuir de dentro da sua perspectiva, da sua experiência, da sua vivência. Então, acho que é isso. Precisa se educar, principalmente, para conseguir fazer essa ponte sem, assim, ser também a salvadora da pátria, mas sim trazendo a mulher negra junto com a sua perspectiva, né? É importante também a gente entender que não é uma luta que a gente vai protagonizar, né? Porque a gente, nessas escalas de opressão, a gente, se a luta é a da mulher negra, a gente, quando entra, tende a querer protagonizar a luta, né? E essa luta é nossa também, mas nós somos as apoiadoras, né? A gente estava até falando lá em cima que, por exemplo, um dos slogans do feminismo hoje, que é ninguém solta a mão de ninguém, é, na verdade, um conceito de 1895 de um grupo de mulheres negras em Boston que se associou para lutar contra o racismo e fez esse slogan. Uma ergue a outra, era uma coisa assim. Uma ergue a outra. A gente se apropriou disso, então é bom dar o crédito a quem é devido, né? Uma levanta a outra, né? Das mulheres negras. Aí eu queria mudar um pouco essa nossa prosa aqui para tentar entender o que é sucesso em uma relação. E aí pode ser uma relação amorosa, uma relação entre amigas. O que é para vocês sucesso numa relação? Eu acho que é aí onde eu mais sofro com fracasso, para falar a verdade. Eu acho que eu sofro muito mais com os meus fracassos pessoais do que com os meus fracassos profissionais, assim. E eu não digo nem pessoal no que diz respeito a uma relação amorosa. Eu digo em relação à família, com os amigos, com você como pessoa. Você fala assim, caramba, eu não acredito, eu tento mudar isso, eu não consigo mudar isso em mim. Isso Qual que era a pergunta, menina? Você estava no caminho. É isso. O que é sucesso numa relação? Ou o que é fracasso? Sucesso numa relação. Então, eu acho que a gente erra, eu acho que a gente se precipita, eu acho que nós somos humanos, isso tem elementos imprevisíveis, né? Dessa qualidade do ser humano. Então, eu acho que o ter sucesso nisso é você reconhecer isso e o diálogo, dialogar, é tentar lutar pela saúde, voltando agora para a saúde, para a saúde da relação. Se aquilo está fazendo bem a você, se está fazendo bem a mim, se a gente está conseguindo chegar em algum lugar. E não necessariamente os embates, né? Eles são nocivos, assim. Às vezes os embates são muito importantes para você passar de fase, para você entender coisas, para você conseguir atingir um estado de abertura interna, para que aquilo possa entrar em você de fato, né? Nem tudo se aprende de uma maneira muito suave, né? Eu acho que durante muito tempo, assim como no trabalho, ter sucesso no trabalho era ficar 25 anos naquela empresa, ter sucesso no relacionamento era você suportar aquela outra pessoa durante 50 anos. Não que não seja um relacionamento de sucesso, desde que essas bases aí estejam estabelecidas. Mas hoje a gente começa a ver que talvez o sucesso de uma relação possa ser uma relação de 5 anos, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou lésbica. Então a gente vai empilhando relacionamentos passados. Eu costumo dizer que os meus casamentos, eles deram super errado. Desculpa, os meus casamentos deram super certo. O que está dando errado são as minhas separações, porque são pessoas que ainda fazem parte da minha vida. Então a gente começa a redefinir essas coisas. Eu vi uma frase assim bem autoajuda, que a gente vai envelhecendo, aí as autoajuda começam a fazer sentido, né?
Primeiro eu julgava muito. Ai, mãe, para, meu, que vergonha. E agora, tipo assim, ai, nossa, deixa eu ler essa autoajuda que adorei. E fala, vocês estão se reconhecendo, né? E aí a frase era assim, autor desconhecido, Clarice Lispector. Era... A vida não é sobre esperar a chuva passar, senão aprender a dançar na tempestade. Né? E para mim fez muito sentido, porque, que nem a gente estava falando mais cedo, a gente vai negligenciando coisas enquanto está focada, às vezes, em uma e em outra. E aí, quando você vê a sua saúde foi para o espaço, seja a sua saúde emocional, seja a sua saúde psicológica, física e espiritual também, que é algo que eu venho buscando muito, independente da noção de religião ou espiritual de cada pessoa. Eu me afastei de religião depois que entrei na faculdade, intelectual, neguei tudo isso, tchau. E aí, depois de um tempo, eu parei e falei, nossa, peraí, tem alguma coisa que está faltando aqui, que não é exatamente a religião, mas olhar para esse lado espiritual. E aí, quando você vai ver, você negligenciou várias coisas e principalmente, né, essa sua essência, esse você, essa sua saúde. E aí, quando você quer mudar, essa frase que a Marjorie falou, eu penso praticamente todos os dias. Eu queria tanto mudar isso, mas eu não consigo. Nossa, eu não queria ser assim, mas quando eu vejo, já faço de novo. Eu não sei o quê. Então é com a família, né? É com o companheiro, companheira, é com o seu irmão, é com a sua irmã, com seus amigos, é com seus colegas de trabalho, mas não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, né, gente? E como a frase de autoajuda falou, não é sobre esperar você entregar o projeto XYZ ou esperar essa fase ruim passar para quando finalmente passar eu vou ser feliz, né? Quando finalmente passar. Infelizmente não é assim, porque daqui a pouco passou, já tem outra coisa e não sei o quê, e vai acumulando problemas e situações. Então, eu acho que é muito mais sucesso nos relacionamentos a gente conseguir atingir um pouco mais o equilíbrio. Digamos assim, saindo dessa romantização de que é perfeito, de que vai ser perfeito, essa visão que a mídia, né, a publicidade, a mídia, a própria arte, né, colocou na nossa cabeça, principalmente dos últimos, da modernidade para cá, dessa união, do casamento, que é inquebrável e tudo mais. Gente, casamento veio de um contrato. Né? Era um contrato, não tinha nada de amor envolvido. Isso foi entrar no jogo depois. Então, a gente precisa, eu acho que é mais isso, buscar esse equilíbrio, entender que não vai ser tudo perfeito, que todo mundo tem fases, a gente muda, né? A vida é feita de fases, e a gente também vai trabalhando no que a gente acredita que é ser essa pessoa que a gente quer ser. A gente estuda a vida inteira para ser, né, advogado, médico, jornalista, publicitário, bababá. Ninguém ensina a gente a ser a pessoa que a gente quer, né, em termos de características, em termos de ser amável, respeitar o outro, não ser agressivo, ser paciente, comunicação não violenta. Até porque a gente muda isso que você falou, né? A gente vai amadurecendo e algumas coisas vão deixando de fazer sentido, outras vão novos sentidos, significados, né? Então, tendo uma constante atualização de nós mesmos. Assim. E isso é o trabalho de uma vida, né? É difícil falar assim, eu tenho sucesso, porque a pessoa que você é, ela está em constante mudança, em constante construção. Desejando é o trabalho de uma outras vida, coisas, né? Mudando de ideia, né? Essa metamorfose ambulante que a gente é. Então, é isso, é o trabalho de uma vida, e a gente tem uma vontade de parece que a gente vai se formar igual se formar na escola, se formar na faculdade. Você quer se formar em ser essa pessoa incrível. Não é assim. E acho que foi um conceito do Paulo Freire, esse assim, amadurecimento não é um evento, é um processo, né? Não é que você dorme imaturo num dia e acorda super maduro no outro dia, né? O ser humano é um bicho estranhíssimo, porque a gente passa pelo menos 15 anos em relação de dependência com os nossos pais, né? Ou com aqueles que cuidam da gente. E aí, de repente, dessa relação de dependência, a gente cria estruturas psicológicas de dependência e, de repente, dizem assim pra gente, agora você precisa ser responsável, vai lá, vai ser responsável na vida. Mas espera aí, não é bem assim.
Tem gente que amadurece com 40, com 50 anos. Seria muito diferente o mundo. Tem gente que não amadurece. Tem gente que não amadurece. Fazer aniversário não amadurece ninguém. Fica a dica. Né? E tem gente que vai com 20 mesmo. Eu conheço, principalmente jovens hoje, que com 20 anos me dão um banho assim de maturidade. Então a gente não aprende. A educação não é sobre quanto a gente vai ganhar para o resto da vida. A educação deveria ser sobre fazer a gente entender quem a gente é, quais os nossos valores, quais as nossas cartilhas de código ético. A partir daí, o que vier pode ser monetarizado, né? É difícil a gente se desconstruir de tanta coisa, né, gente? A gente está aqui falando... Porque a gente recebe informações desconexas, informações contraditórias de fora o tempo inteiro, né? Visual, sonora, tudo. Não, e aí a gente está chegando ao fim, mas assim, essa mesa tem sido muito sobre redefinir alguns conceitos, né? Então, por exemplo, violência é um conceito que a gente também precisa entender melhor, eu acho. Porque uma palavra como meritocracia carrega nela uma violência tremenda, porque ela faz a gente acreditar que o esforçado vai se dar bem. E quem se dá mal é porque não se esforçou. E isso é violento, porque a gente sabe que algumas histórias de sucesso, elas são a exceção, mas os jornais, e aí eu, como jornalista, preciso fazer essa meia-culpa, assim, a história que é a exceção, ela não é a história, tem 300 mil outras histórias de pessoas que não aconteceram, sabe? Ele vendia coxinha na praia, virou um mega empresário. Se você se esforçar, essa pessoa pode ser você. Não é assim, né? Então a gente também precisa redefinir esses conceitos. Que bom que a gente voltou para falar de meritocracia. Só de você falar, me deu vontade de chorar, juro. Fico arrepiada de ouvir falar. Não vejo a hora da gente conseguir riscar essa palavra do dicionário. Meritocracia não existe. Principalmente numa sociedade tão desigual quanto a simplesmente nossa. Não existe. Então, assim, só para também explicar, né? Porque tem bastante gente aqui na plateia, a gente não sabe, todo mundo entende. Mas meritocracia é você achar que todo mundo pode alcançar aquela coisa se esforçar, que, né, como a Mili estava falando, que depende do seu esforço, da sua garra, da sua vontade. E isso cria justamente o que a gente estava falando mais cedo de terem vencedores e perdedores. Os perdedores não se dedicaram, né? Os perdedores, eles não mereceram, porque eles não se esforçaram, eles não foram atrás e tudo mais. E os vencedores são aqueles que, né, merecem, porque eles se dedicaram, fizeram, bababá, a coxinha dele, ele foi não sei o quê, falou com não sei onde, aproveitou a oportunidade. Gente, isso são histórias 1 em 1 milhão. Simplesmente não existe meritocracia. Então, um conceito que a gente tem falado muito hoje em dia é de equidade, né? Que não é igualdade, é equidade. Então, se acreditava muito que, né, o que a gente queria chegar é isso, todos somos iguais, a gente é igual e a igualdade. Não é isso, não adianta, não somos iguais. Sim, somos seres humanos, temos muitas coisas iguais, mas cultura, história, vivência, nós não somos iguais. Então, cada um precisa, sabe a camiseta tamanho único, que não fica boa para ninguém? Talvez para quem usa tamanho M, mas para um monte de gente fica gigantesco, para um monte de gente fica apertado. É tipo isso, não adianta a gente dar as mesmas ferramentas para as pessoas diferentes, né? Então, um jeito de ilustrar isso é, imagina que eu falo assim, a gente dá uma bicicleta igual para todo mundo que está aqui. Fala assim, agora todo mundo vai fazer uma corrida de 40 quilômetros e quem chegar lá é o vencedor. Cara, a bicicleta é igual, não abaixa o banquinho, não sobe o banquinho, não sei o quê. Vai ter criança, vai ter mulheres, vai ter gente mais alta, vai ter gente mais baixa, vai ter gente que comeu gorda, ontem, gente que não comeu ontem, vai ter gente que dormiu, gente que com não dormiu. deficiência, vai ter gente sem deficiência, todo mundo. De repente você vai conseguir andar os primeiros 2 quilômetros naquela bicicleta se ela não está adaptada para você. Mas quem é que vai vencer o fim da corrida de 40? A pessoa que estava mais adaptada para aquela bicicleta. Não é dar a mesma coisa, não é o igual. É a gente dar realmente a solução para cada um. Para você é de pedalar com o braço, para você é com aro menor, para você com aro maior, para você com rodinha. É assim, isso é equidade. Então, esse é o conceito que a gente tem que discutir mais hoje. Hoje a gente vê a igualdade, não, mas a forma mais justa é tratar todo mundo igual.
né? Isso é o justo. Não, o justo é a gente dar soluções customizadas para que as pessoas possam alcançar oportunidades iguais. Né? Não existe nada mais injusto do que você tratar com extrema igualdade pessoas que vivem em uma sociedade extremamente desigual. É isso. Totalmente diferente, era o que a gente estava falando sobre mulheres negras, por exemplo, a maioria é chefe de família, né? A gente vem de um outro lugar, são, né, anos de sair essa linha da corrida, a gente está lá anos atrasadas, né? Tem uma frase da Angela Davis que é: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E o que quer dizer ainda não só partir de um ponto de saída mais atrás, como ainda levar tudo isso com você nas costas. É bastante coisa, né? É isso. A gente vai chegar ao final agora dessa mesa, mas eu queria pedir para se a Marjorie tiver uma consideração final, se quiser falar alguma coisa. Não, só queria agradecer. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de trocar com vocês. Bem-vindas. É isso. Esse é o final da primeira mesa da Casa CPM. Obrigada, gente.